Muito boa tarde, tá começando aqui o Entre Família. É um prazer te receber aí, viu? Segundamos aqui Entre Família e hoje vamos falar de assunto pra lá de especial na segunda-feira, o Dia do Emprego. Boa tarde, Boa Carol. tarde, do Bora regime lá. também, É né? verdade. O pessoal fala da segunda-feira, coloca um malefício na coitadinha, mas todo dia é dia de esperança. Alguém caiu, quase morreu aqui, mas já estamos em oração por essa Morreu, pessoa. mas já tá bem. E é na Passo segunda. bem. Já, É. ó, já até a música mudou. É na segunda-feira que já começa. Já começa. Assim. Às Fica vezes na segunda. a pedra não tá na quarta-feira, tá na segunda, mas e daí? É. Ela estaria na terça, na quinta, então hoje é dia de desmontar o estúdio. O aqui do lado. importante é nós nos valermos dessa diversidade, viu, Cris? E olha, vou Sim. falar uma coisa. Hoje nós vamos falar sobre diversidade no trabalho. E hoje é o seguinte, você vai entender quais são os benefícios e também os desafios de tratar com pessoas de realidades diferentes. Verdade, porque quando se fala de gestão, você tem as suas experiências e a sua visão de como você lida. Agora, levando em conta uma outra história, um outro jeito de lidar com a religiosidade, um outro formato familiar. Ou é gênero, ou é outro país, ou Enfim. outro estado já é um Não, hiato. nesses Brasis que nós temos, você encontra um cara que é acostumado a falar de um jeito, o cara já fala, meu Deus, Do ele tá nada, me chega tratando lá, bruto canguru e tal, tu fica pá. todo mundo, meu Deus, o que é canguru? Tá falando do quê? Caiu os butiá? Quem? Caiu os butiá do bolso, o que é O que que butiá? tá Meu acontecendo? Deus, uma fruta. E outra, quando alguma profissão tem um link com um gênero específico. Eu já vi aqui, inclusive, na TV, várias editoras. Hoje nós vamos ter o supervisor dele. Pois é, fiquei sabendo. Então, mas eu fico imaginando, por um certo período, existe Uma um área, domínio dominada. maior e tal. E eu, inclusive, quando cheguei aqui na Novo Tempo, entendeu? Olhando, passando ali pelas baias, que a gente fala, quando você tem as baias, são as cabines onde o pessoal edita. Eu desconto a mulher, né? Que e tal. legal. Mas como é muita coisa que eu fazia, eu só notei isso, né? Sim. Agora, hoje a gente vai falar com o chefe que Pra entender essas demandas e diferenças. e os benefícios, porque continua assim, porque teve benefícios. Ninguém ia continuar com a tendência. Entendeu? É aquele olhar específico. Tem algumas funções mesmo, profissões, né? Que você tá falando aqui. Enfermagem, por exemplo. Parece que é dominado por mulheres. Mulheres tem um homem e tal. ali e tal. Quando alguém vai aplicar uma gestão, mão pesada, prefiro uma mulher, né? Dentista, vou tirar o siso, tirar o siso tem que ser um homem, ela não vai ter força e tal. Então, e como aceitar algumas coisas, como lidar e tal. Hoje é um programa bacana, hein? Perfeito, bora lá. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta pra você interagir aqui com a gente. O intervalo é rápido. Hoje tem ele, Lincoln Feiras. Hoje é dia de aula. Pega a prancheta, tira foto, um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Você já fez a matemática? E que tal hoje, inclusive, seria legal você, como um componente especial do nosso programa, combinar as gerações. Boa. Você fala, olha, na minha época, realmente, algumas coisas, você pode até fazer uma linha cronológica, pedagógica do que mudou, vendo seu filho, a sua filha, a sua neta trabalhando, ou que você acha que ainda tinha que mudar, ou um case de alguém, né, Carol, que soube lidar, porque a gente tem pergunta para quem tá em casa, né? Com certeza, mas a gente também sabe que não são flores, né? Você não tá nadando no rio de rosas, meu querido, não é. Porque rosas tem espinho também. Tem desafios. Por acaso você já teve aí uma rixa, um problema no ambiente de trabalho por conta dessa diversidade? Abre o coração aí pra gente. Já teve uma dificuldade? Não, olha, não dá consigo, eu me comunico, não vem, o negócio não vai, nós somos de realidades diferentes, a pessoa fala, não tem paciência. E aí? Será? Vai mandar pra gente, então, aí suas experiências nessa área aí. Pode mandar pra onde, Cris? Fácil. Manda aí. E outra, se tiver uma preocupação de, não precisa dar nome aos bois. A gente precisa dar a situação. Porque hoje você tem aula, você tem aqui um doutor na área pra gente lidar com essa questão toda. Então, abre o coração. DDD 12 9 8315 0249. Manda pra gente aí. E eu até tenho um histórico, porque agora, como eu assumi uma parte da coordenação da programação aqui, anterior era uma gestora mulher. E o grupo que eu tô liderando... Feminino praticamente, 100%. né? Agora, inclusive, veio a Paloma do Ibope, que também é mulher. E aí, você tinha uma gestão anterior, né? Você tinha... Agora tem que se adaptar. Como é que funciona essa sua visão? Mas você tem sensibilidade, mas E eu acho que a pessoa precisa também estudar um pouco, avaliar. E ver, porque a gente fala assim, são mulheres, mas são pessoas exclusivas dentro do gênero. Isso. Dentro do gênero ali. E tem sido uma maravilha. Bom benção, demais. É benção. Tem a bondade. Pode perguntar pro meu pai com 4 mulheres. Não, é verdade. Eu vou dizer uma coisa. Teve um programa aqui só sobre TPM. E de frente com essa TV, dando aquela questão toda, eu tive empatia desde aquele programa. Faz 1 ano e 4 meses, mais ou menos, Meu que pai, esse ele programa. fala que ele é careca por conta de tanta mulher que ele conviveu.
Ele falou, não, eu raspo o cabelo hoje, meu cabelo não ficou na cabeça, não aguentou. E aí? É isso. Você viu que todo mundo tem essa questão. É. E outra, quando eu entrei aqui no Meio de Família também, agora que veio entrando os homens. Verdade. Mas nós tínhamos também uma supremacia Nós temos isso. feminina aqui no programa. Nossas reuniões de pauta. É. Dominadas por mulheres. Os homens, eles pouco podem falar. Eu até senti um pouquinho, antes da boa tarde ao pastor e aqui ao nosso convidado especial, que nem mais convidado também, né? Tá aí. De casa. Esses dias eu estava aqui, você que é de casa, pegando uma pauta, eu não faço parte da produção, então a Carol sabe, o pessoal sabe, eu e o pastor não participamos. Então a gente pega esse aqui, ó, que tem um Trello, que tem o programa de hoje, o roteiro, dá uma lida para a gente poder conversar com você. E no início tinha uma pauta e a pessoa escrevendo, não, é isso, mas quando eu falei disso, por favor, eu não brinco comigo. Meu Deus, quem é que está escrevendo isso? Israel. Eu disse assim, ó, imagina como é que não deve ser. Eu só estou falando, eu não deveria falar, mas eu preciso falar só para explicar. Mas me desculpe. Desculpe se eu falei. E também já poderia estar apagando no momento. Se não quiserem fazer o programa, por favor, perdão. Isso. Tipo, no início, eu disse, meu Deus, quanta desculpa. Ele sofre, mas ele se dá bem aqui com a gente. A gente também, né, nós somos, assim, valorizados por ele, com toda a sua sabedoria. Boa tarde, pastor. Tudo bem, Carol, Cris? Cara, eu curto muito a diversidade. É legal. Acho que a gente aprende com a diversidade. Eu tenho o privilégio, já citei aqui, de fazer projetos no meu período de férias em outras culturas. Eu entendo mais a minha cultura, aprendo a respeitar a outra cultura. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E no ambiente, eu trabalhava numa universidade onde a gente tem representantes de vários países, por exemplo, então eu tive alunos de várias culturas. Cara, isso é muito legal, é muito legal. E no final tem uma reflexãozinha bem interessante, que não existe diferenças, diversidade, quando nós somos um em Jesus, pensando no ambiente cristão. Aí tem a conexão, né? Exatamente, exatamente, não existe. Agora, Carol, o pastor, se tem alguém que tem uma conexão com esse programa aqui, que já tem crachá da Novo Tempo, é Firosman, que mais uma vez nos dá o presente da sua participação aqui. Ele que vem pautas especiais, e se tivesse um top 10 das mais buscadas no NT Play, estaria as pautas de Firosman. Boa tarde, Firosman. Boa tarde, Cris, Carol, pastor, obrigado. É sempre uma alegria vir aqui falar, como o senhor muito bem colocou, de um tema tão importante e que é muito discutível hoje dentro das organizações, que entenderam que investir em diversidade é investir no ativo mais importante que uma empresa pode ter, que é o seu capital humano. Então tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Muito bem. Qual a importância, então, de nós preservarmos, como você falou, investir na diversidade dentro das empresas? Carol, a gente pode pensar por duas perspectivas. Se a gente for pensar pela perspectiva técnica, o que os relatórios mostram, por exemplo, como a McKinsey, que é uma importante consultoria internacional, é que os ambientes que são mais diversos ou investem mais em diversidade, eles são mais produtivos. O relatório de 2019 e 2020 mostrou que as empresas americanas que investiram em diversidade étnica e racial, elas são 35% mais produtivas que aquelas que não investem. E 10% do investimento que as empresas fazem nesse tema gera, no final do ano, uma receita de 0,8% a mais na receita do negócio. Ou seja, tem um aspecto social inclusivo que é fundamental, mas tem um aspecto do retorno material por entender o quanto a diversidade ela é importante também. Agora, Firosman, você falou uma palavra, por entender. É uma coisa que você tem que entender, né? Aí eu queria te perguntar, o olhar para essa empresa, ele está em como ela caminha, para reunir essas questões no mesmo foco, existem até as diretrizes que a empresa tem como missão, né? Passando isso para o RH, como é que funciona porque não é um amontoado de pessoas, de culturas, não. Existem propósito, afinidade, existem questões de raridade naquela busca. Como é que funciona para unir tudo, essa diversidade? O foco da empresa tem que ser para montar, você falou entender. Como é que eu entendo dessa diversidade para poder aplicar? Cris, tem muito a ver com a questão da cultura da organização. Então, o que a gente percebe é que as empresas que têm uma cultura mais aberta, mais receptiva à diversidade, os trabalhos nesse tema, eles fluem de uma forma muito mais assertiva, muito mais positiva. E aquelas empresas que têm mais dificuldade precisam encontrar no seu capital humano, e muitas vezes na figura do RH, meios de criar, por exemplo, comitês que estimulem a diversidade ou o assunto dentro da organização.
Porque antes de você ter uma cultura que fale sobre multiculturalidade, você precisa discutir o tema dentro da empresa. E aí você tem comitês que vão justamente promover essas discussões, trazendo especialistas, convidados dos mais diferentes tipos, para que a organização comece a entender hierarquicamente, do presidente à operação, que aquilo é um valor importante de ser praticado. Ótimo. Muito bem. E quando a gente fala dessa questão da diversidade, a gente percebe que essa diversidade ela pode ter ganhos, podem ter desafios, e quem vai compartilhar um pouco com a gente aí dos desafios e também dos ganhos que essa equipe promove para toda a empresa é o Fábio Fernandes. Ele é supervisor de pós-produção aqui na TV Novo Tempo, vai falar um pouco sobre essa realidade diversa na equipe dele. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, gente. Tudo bem aí? Boa tarde, Carol, Cris. Estamos aí. Joia. Fábio, conta pra gente quais são os benefícios, né? Em que a empresa ganha, em que a equipe ganha em ser diversa? Olha, eu vejo assim, que quando a gente tem assim uma diversidade dentro da equipe, eu vejo que é muito importante, muito legal, sabe? Tipo assim, eu acho que os maiores benefícios que a gente tem dentro é porque a gente vê que cada um traz uma experiência profissional para a equipe. Isso traz um ganho para a gente muito grande, sabe? Tipo assim, uma pessoa que conhece um pouco mais, uma pessoa que conhece um pouco menos, a gente dentro do grupo mesmo, do total, assim, a gente acaba se ajudando para a gente chegar no mesmo objetivo, assim, né? Como o Cris falou ali no começo do programa, né? No primeiro bloco ali. A gente tem editores homens e editores mulheres aqui dentro da nossa equipe. Então, você tem, assim, tipo, dentro desse grupo, né? Dessa diversidade de grupo, experiências que alguns já trouxeram de fora, outros com menos experiências que trouxeram também de fora ou de dentro, alguma coisa assim, mas sempre um ajudando o outro. Eu acho que o maior benefício justamente esse grupo, né, de estar sempre junto, trabalhando junto, e por mais que eles tenham conhecimentos diferentes, a gente sempre tem o mesmo objetivo, a gente caminha para o mesmo objetivo, né? Fábio, o pastor tem uma pergunta para você, era isso que eu ia falar. Por favor, não tenha bondade, pastor. Tudo bem? Como é que eu vou negar algo para esse sorriso especial do pastor? Por favor. Fábio, eu queria saber o seguinte, você tem um objetivo proposto. Quando você tem uma diversidade cultural também, você vê que cada um segue, às vezes, um outro caminho para alcançar esse objetivo proposto. Como é que você trabalha essa questão de respeitar esse caminho, o tempo, a estratégia, para que ele alcance o objetivo que a empresa propôs, né? No caso, a Novo Tempo? Sim, eu estava colocando até isso na mente, sabe? Pensando nessa situação de como gerenciar uma equipe que tem uma certa diversidade, né? Então, assim, justamente o ponto que você falou é mais importante, digamos assim, dentro da equipe, que é respeitar o tempo de cada um. A gente trabalha aqui, até dentro do grupo, né, dos editores, a gente não tem todo mundo ao mesmo tempo, alguns são programas ao vivo, alguns são programas mais gravados, alguns programas são programas de temporada, alguns programas são programas diários, né? Então, realmente, assim, tempos diferentes uns dos outros. Então, eu acho que o primeiro ponto, e de repente o ponto mais importante realmente, é o respeito que você tem por cada um, é caminhar junto, sabe? Eu acho que o caminhar junto é muito importante, mesmo você tendo aí essa diversidade de conhecimento, vou levar para o lado do diversidade de conhecimento, tá? Mas diversidade de conhecimento, e uma das coisas do ganho que eu falei no começo ali, é que como a gente tem pessoas que têm, às vezes, um pouco mais de experiência do que os outros, aqui a gente trabalha, até hoje eu tive uma reunião com o grupo aqui, a gente trabalha muito como família, sabe? Tipo assim, como irmãozinhos que a gente tem dentro do mesmo departamento. Então, quando você vê, por exemplo, assim, uma pessoa que tem uma dúvida de alguma coisa, ou tem uma opinião diferente do outro, digamos assim, as coisas não são tratadas de forma hostis, entendeu? Um conversa com o outro, pede uma informação, como você disse, a gente tem um objetivo para a gente chegar, e às vezes tem tempos diferentes, mas eu acredito que nessa caminhada, nessa facilidade que a gente tem, a gente caminha entre as diversidades, né? Mas a gente tem essa facilidade entre um e outro aí de conversar, de ser mais amigo, de tratar uma experiência e outra e tal, e aí a gente consegue chegar nesse objetivo aí final. Legal. Fábio, eu digo sempre, quando a gente contrata, a gente não está contratando um gênero, uma cultura, mas sim um perfil, sim, né? E às vezes até para melhorar um gap que você tem. Por exemplo, e quando eu cheguei aqui na Novo Tempo, eu achei bacana, eu já fui editor por um tempo,
Eu sei do predomínio masculino em algumas categorias, predomínio feminino em outras que a Carol colocou, mas eu achei bacana aqui que você tinha realmente essa mescla, né? Eu disse, cara, que legal. E você parou quando? Eu disse assim, olha, eu estou precisando de quê para encontrar um perfil que às vezes você encontra, é claro, nas mulheres. Você encontra em ambas as coisas, né? Mas às vezes esse predomínio. E outra coisa que o Firosman falou aqui é que primeiro você tem que entender disso, né? E você tem que preparar o grupo para receber essa diversidade, porque eu acho que isso é importante para ambas as partes. Então, antes de você fazer qualquer contratação, eu pergunto, você estava buscando o quê e como você preparou o teu grupo? Olha, então, como você disse, quando a gente trabalha principalmente nessa área de edição, né? A gente não busca, digamos assim, um homem ou uma mulher, entendeu? A gente não está buscando realmente o gênero, a gente está buscando o profissional. Claro, quando a gente teve a primeira funcionária mulher que entrou aqui no nosso grupo dessa vez, foi meio assim, uau, né? Tipo, você está chegando uma irmãzinha nova no grupo. Isso já trouxe para o grupo masculino, digamos assim, uma situação do tipo assim, aquelas brincadeiras, aquela forma de falar algumas coisas meio que mudou um pouco, sabe, esse conhecimento. Porque, tipo, poxa, agora tem uma garota no grupo, entendeu? Agora a gente não pode mais fazer aquelas brincadeiras de homem, sabe, aquelas coisas assim. Mas isso foi uma porta de entrada, sabe? Porque a gente viu assim que uma garota no grupo, principalmente nos programas, vamos pensar assim, olha, eu estava buscando, na época, só respondendo as perguntas, a gente estava buscando, principalmente eu acho que foi a primeira editora que entrou, eu acho, não lembro de cabeça, mas eu acho que foi para o programa Entre Família mesmo, quando estava na área do desenvolvimento do Entre Família, e eu levantei a questão assim, poxa, eu acho que seria interessante ter uma editora mulher para esse programa, justamente para entender a cabeça das nossas telespectadoras. Então, digamos assim, a gente tem alguns VTs, matérias, né? Algumas matérias que a gente vai fazer. A gente tem uma equipe grande do Entre Família aí, que tem várias mulheres, tem alguns homens para entendimento do programa. E eu vi assim, poxa, legal, a gente tem homens fazendo o trabalho, mas eu acho que seria interessante se a gente tivesse uma cabeça feminina dentro do programa, justamente para a gente ter esse balanceamento das coisas, das informações e realmente do conhecimento. Porque, claro, homem, falar de necessidades femininas, digamos assim, para a gente tudo bem, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que conhecer e tal, mas é óbvio que quando você coloca uma cabeça feminina para tratar de coisas também relacionadas ao lado feminino, fica muito mais fácil para esse objetivo, né? Então, realmente, o perfil, quando eu busquei aí para trabalhar com Entre Família, no caso aí, foi realmente uma editora mulher e aí deu muito certo. Eu acho que vocês aí do programa podem falar melhor que eu aí. Maravilha. Fábio, obrigado pela participação. Um abraço aí para esse grupo maravilhoso. Então, para você que acompanha a Novo Tempo, vendo esses materiais legais, bem editados, é a turma do Fábio, essa família que ele falou. Aqui a gente tem a oportunidade de conhecer aí quem está coordenando essa parte. Fábio, muito obrigado. É uma das atribuições. Eu sei que você faz outras questões, está sempre envolvendo com outras questões aqui e assuntos além da questão da edição. Obrigado pela participação. Um abraço para esse grupo especial aqui. Obrigado, pode deixar, eu mando para eles aqui. Obrigado, Cris. Bom programa para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Legal, né? Alguém que apostou nessa questão toda, falando da visão, achei importante. Olha, o olhar que ele estava precisando ali. E ele falou, a gente não está contratando um gênero, a gente está contratando um perfil específico para aquela área. E quando você se abre para isso, vê que na sua área, que talvez tinha-se um predomínio estrutural, e a gente vê ganhos, como ele está vendo, eu acho que o gestor ele tem que mais investir mesmo, né? Eu acho que vale muito, né, as empresas entenderem dessa questão de como a diversidade se comunica de maneira melhor com seus públicos de interesse. É importante que a empresa tenha claro qual é o público de interesse, né, aquela persona, e dentro da sua equipe ele absorva pessoas que tenham essa relação. A comunicação ela é feita de forma mais eficaz dessa forma? Ela é feita de forma mais eficaz, Carol, e funciona muito mais, porque vamos imaginar um produto, né, comercializado aí para todo mundo. A partir do momento que eu tenho um produto que se conversa com um determinado público, um perfil, eu preciso que a equipe que trabalha dentro daquela organização entenda por que a empresa canalizou, por exemplo, ações de marketing para promover aquele produto, porque ele se conversa também com o seu público externo. Então, tem duas coisas importantes. Eu preciso conversar muito bem com o meu público interno para entender qual a relação que existe com o mercado e eu preciso conversar com o meu público externo, porque hoje essas relações elas são muito próximas, né? Aquilo que eu faço dentro da empresa respira fora da organização. E o que o consumidor diz a respeito da sua marca também tem um impacto muito grande no comportamento do seu colaborador dentro do time de trabalho. Queria pensar um pouquinho no indivíduo, tá? Eu trabalho com uma diversidade.
as dificuldades que eu posso ter, por exemplo, de olhar para alguém que é diferente de mim. Vamos pensar, eu acho que foi na introdução que o Cris citou, dentro do nosso país, por exemplo, a gente tem uma diversidade enorme de cultura. Como eu tenho que desconstruir algumas visões, às vezes até superioridade por ser de determinada região, como eu tenho que desconstruir isso para manter um ambiente harmônico, mas também para aprender. Eu tenho muito para aprender com qualquer pessoa. Né? Como é que eu trabalho isso? Estou pensando agora no indivíduo, né? Tirando um pouquinho a visão empresarial assim, da empresa, mas o indivíduo, eu estou aqui, eu sento aqui. Né? Hoje eu fui gravar o Anjos para essa semana. Aí eu falei para o menino que é o produtor, eu falei assim, eu estou aqui para aprender. Né? Qual que é o caminho? Nessa diversidade, como que eu faço? Pastor, inevitavelmente essa sua pergunta perpassa pela questão educacional, que ainda é um buraco que nós temos no nosso país. Porque se a gente pensar bem, a educação que é fornecida de base hoje não fomenta ou não discute como se deveria discutir a questão da diversidade em todas as suas perspectivas. O que acontece muitas vezes é que essa criança cresce, se desenvolve, chega no mercado de trabalho com uma visão completamente distorcida do que é a diversidade, porque a própria escola muitas vezes não dá essa base. Mas além da escola tem a família. E aí a questão familiar, educacional, moral e espiritual, ela é importante para entender essa diferença. Então, se eu tenho um indivíduo que está desconstruído dessa base, o trabalho é muito mais profundo. Por isso eu preciso ter um respaldo institucional da organização que promova discussões para que aquele indivíduo possa entender a importância daquilo no ambiente corporativo. Mas em contrapartida, se eu for depender só da força de vontade ou do interesse do indivíduo, inevitavelmente estímulos externos vão precisar acontecer para que ele possa entender o quanto essa diversidade ela é válida na sua totalidade. Eu costumo dizer que tem um ditado que diz que os opostos se atraem, mas esqueceram de dizer que os iguais se procuram. E esse é um ditado muito perigoso, porque quando a gente diz que os iguais se procuram, quer dizer que eu não quero trabalhar com ninguém que seja diferente ou conviver com ninguém que seja diferente. Então a gente olha para uma base estrutural educacional que é falha no nosso país e para uma questão da estrutura familiar, porque ali você começa a entender a diferença e o respeito que vai se constituir na essência da sua vida como indivíduo. Uma coisa também que eu acho legal é que, por exemplo, a gente lida mais com o estereótipo do que com a própria característica da pessoa. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que se acha por vir de determinado lugar, mas eu posso também ter uma visão de que toda pessoa que vem daquele lugar se comporta da mesma pessoa. Muito então, o estereótipo hoje, quando a gente... hoje a gente está querendo dividir, né? Então, esse grupo é X, esse grupo é X. Antes a gente se dividia por outras questões. Então, a gente sempre se dividia. Só que agora está tão fracionado e está tão tribal que eu não consigo encontrar o Cris dentro daquela tribo, né? Então, eu acho que a dor está ensinando o empresário a ver que ele não pode pegar determinada região como isso. Agora eu tive que ler, por questões de trabalho, um livro em 196 páginas no domingo, Roberto Delanese, um empresário que saiu aqui, passou pela Johnson & Johnson e montou... Enfim, foi viajando o mundo inteiro nesse sentido, né? E o quanto que, às vezes, você pode ver um brasileiro, né, que saiu daqui e hoje escreveu um best-seller na Califórnia. Mas a visão que, às vezes, você tem de um Brasil, né, a visão que você tem de uma mulher brasileira fora do Brasil, né? Agora, o pastor esses dias falou, e muito bem aqui, né, pastor, sobre as questões de outros países agora que nós temos um certo extremismo, você coloca todo mundo no mesmo pacote. Vamos fazer o seguinte... Deixa eu só para fazer a propaganda. Por favor. Ouvi 2 podcasts ontem que eu gosto muito. Dá para explicar sobre esses 2 temas. Vale a pena sobre a visão da violência que você citou, da gente generalizar. Todo mundo que tem essa crença é desse jeito. Muito legal. Bom demais. Vamos fazer o seguinte, já que é um tema que demanda muito tempo e é gostoso, e a gente tem um profissional aqui, como o Firosman, para conversar. Eu sei que você está fazendo a sua pergunta. Vamos combinar o seguinte, Carol, vamos fazer um intervalinho rápido e a gente volta já já, um breve intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta aqui com Entre Família. Eu quero perguntar pra você, já brincou de gangorra? Já? Um menino do lado, outro menino do outro lado e tal. E precisa ter um equilíbrio, né? Se de cair meio fortinho também, não dá, né? Porque aí eu fico aqui em cima, não consigo descer com a gangorra, né? Começa a brigar as crianças tudo. Aí tem que pôr dois de um lado pra dar aquele equilíbrio. E aí você fica pensando nessa palavra equilíbrio e quer gerar um conhecimento na área financeira, né? Carol, é isso, não dá. A minha gangorra, a conta tá aqui, ó. Pesadíssima, 200 quilos de conta. Aqui é o que tem de dinheiro, 1 grama. Não vai funcionar. Eu não estou conseguindo, meu problema é ter dinheiro. Será que o seu problema é ter mais dinheiro ou conhecimento para gerir esse dinheiro, para conquistar o equilíbrio financeiro? Olha, aqui, o capítulo 5 da revista Saldo Mais, que eu vou mostrar a capa daqui a pouquinho para você, fala sobre a necessidade de equilíbrio. E não só a necessidade, mas dá dicas, né, gente? Porque eu não gosto que, né, vira para você e fala, então, é isso mesmo, né? O cartão de crédito tem juros da estratosfera, tá? Se for para a Lua, não adianta. Que lá tem juros também, cartão de alcança a Lua, não tem o que fazer, pode sair chorando aqui. Não, nós queremos soluções. E você achou que a revista Saldo Mais não te traria soluções financeiras? Claro que sim, minha filha. É claro que sim. Então aqui, você vai entender aqui, vai fazer um diagnóstico. A partir do momento que você pegou essa revista na mão ali, você vai ter um diagnóstico. Bom, entendi. A minha vida não tá legal, não. Ó, errei aqui, hein? Tá bacana não. E aí, no final de cada capítulo, você vai escrever. Porque você sabe que o seu cérebro, quando você pega uma caneta e um papel na mão, ninguém segura ele. Ele vira um trator. Ele pega ali, ó, já bota mais atenção na situação. Ele fica esperto. Daqui a pouco o cartão de crédito já dá um arrepio em você, entendeu? O corpo vai respondendo a uma decisão que você fez de ser uma pessoa equilibrada financeiramente. Bora mudar essa realidade? Meio do ano, já estamos no meio do ano, hein? Daqui a pouco tá em final do ano ali, o que você vai fazer com férias, 13º? E aí? Já gastou, torrou tudo? Calma, busca informação. 0 operadora 12, você vai pedir essa revista através do número 12 21 27 31 21 ou você pode pedir pelo WhatsApp, zap, vai lá. 12 também é o DDD. 982 44 4449, você leva a revista Saldo Mais por quanto? Eu já tava chorando aqui. Eu sei que você tá segurando essa lágrima, já faz aquela... Eu posso falar desse assunto que eu tenho que olhar pro teto para não escorrer a lágrima aqui no canto do olho. Relaxa, meu filho, busque solução e informação de qualidade para que você saia dessa realidade financeira. Bora mudar a chave. Agora, se tem um outro ponto que pode ajudar muito e agregar, por exemplo, no seu negócio, é empreendedor, é conhecer o perfil de cada uma das pessoas. Hoje nós estamos falando aqui sobre diversidade e conhecer o perfil comportamental salva. Salva não é só casamento não, minha filha. Salva ambiente de trabalho. Imagina que o Filhos estava falando aí, ó, você atrai as pessoas que são parecidas com você. Aí tá lá, 2 pessoas iguais tentando fazer trabalhos diferentes numa empresa. Quem vai cumprir ou cobrir as falhas um do outro? Bora lá, vamos resolver essa realidade. Começa hoje o quadro Mulher Empreendedora com Érica Guarnieri. Pode rodar o VT. Hoje vamos falar sobre perfil comportamental. Influente, dominante, estável e conforme. Qual é o seu perfil? Às vezes você está achando aí que você é dominadora, que você domina tudo, mas você é influente. Às vezes você acha que você é estável, mas você na verdade é conforme. E você fica confusa quem você é de verdade. E mais do que isso, eu quero te dizer o seguinte, você sabia que o seu perfil comportamental faz você atrair pessoas parecidas com você e faz também você ter mais assertividade nos seus negócios? Então é para isso que eu vim aqui falar sobre perfil comportamental. Bora entender um pouco mais? Bora! Porque quando você entender, meu Deus, a vida vai ficar mais leve, vai ficar mais leve, vai ficar mais leve. Bora!
perfil comportamental. Primeiro eu vou te contar, vou falar sobre os perfis e eu quero que você descubra primeiro o meu perfil. Porque é mais fácil, eu já tô falando aqui com você, então é mais fácil você falar. Vamos lá, vamos começar. Primeiro perfil é o D. Escreve aí, você vai escrever as iniciais, tá? D, depois você vai escrever a inicial I, depois S, porque S, porque em inglês é estável, mas você vai escrever S, depois C, ok? Então vamos começar pelo D. D, dominante. Dominante. Uma pessoa dominante. Como é uma pessoa dominante? Uma pessoa dominante é uma pessoa de fala, a comunicação dela é uma comunicação rápida e assertiva. Rápida e assertiva. Então, o que acontece? Essa pessoa, você tá conversando com ela e ela fala assim, tá, mas conclui. Ela é uma pessoa focada no resultado. E aí você olha para essa pessoa e fala assim, nossa, meu Deus, estão sem paciência para me ouvir porque é uma pessoa dominante. O dominante é rápido, meu amor. Não fique levando, isso vai ser ótimo para os seus relacionamentos, porque você vai parar de ficar levando as coisas pro pessoal e falar, gente, Cláudio é um grosso. Cláudio não me ouve, Cláudio não tem paciência. Isso vai ser ótimo. Então, o dominante, a comunicação dele é exatamente essa. Depois, influente. Como que é a comunicação? A comunicação do influente é divertida, é risonha, é uma comunicação amistosa e a comunicação dela é toda orientada para pessoas. A dominante, que foi a primeira que nós falamos, a orientação dela é orientada, sabe para onde? Para processos. Ela quer ver tudo acontecendo, é orientada para resultados. Perdão, ela é orientada toda para resultado. Depois a gente tem a S. Como que é a S? É uma comunicação calma. Uma comunicação uma audição bem empática. Ela é orientada, essa sim é orientada para processos. Depois a gente vem com o C de conforme. A comunicação do conforme é uma comunicação lógica e complexa, orientada para o quê? Para propósito. Então, quando a gente já está falando sobre o perfil de comunicação, a gente começa a entender o seguinte: numa conversa no telefone, você vai sempre ter o dominante. O dominante é aquele que ele vai falar pouco, ele é rápido e objetivo. Já o influente, ele quer rir, brincar, é aquela pessoa que adora e fica horas no telefone e que não gosta de dar parabéns de tempos modernos, essa coisa de dar parabéns, mensagem pelo WhatsApp, de jeito nenhum. Ele quer falar, ele quer ligar, ele adora falar por vídeo, ele gosta de gravar, ele tem uma comunicação muito boa. Quando a gente vai para o estável, o que vai acontecer com o estável? Quando você está falando com ele ao telefone, ele tá te ouvindo. Parece que ele literalmente entende o significado de ter 2 ouvidos e uma boca só. Ele mais te ouve, ele é empático. Quer uma amizade boa? É uma amizade com o estável. Tranquilo, te ouve, tá sempre à disposição. O estável é uma pessoa de poucos amigos. Você pode contar nos dedos quantos amigos ele tem, mas é uma amizade sincera. Agora, o influente, ele já é uma pessoa de muitos amigos, passa lá em casa, sabe aquela coisa bem carioca? Passa lá em casa. Aí se passa lá em casa, fala com todo mundo, vai pra festa, gosta de uma interação social. Quando você está conversando com um influente, se você marcar uma coisa com o influente, aqui vamos fazer isso aqui, fala vamos. O estável não. Ele precisa se programar. Ele não gosta muito de mudanças quando você está falando de uma pessoa estável. Para ele mudar, ele demora. Eu quero contar umas coisinhas sobre o estável. O estável, ele é assim. Se ele for fazer compras, ele pesquisa as compras que ele vai fazer 1 mês antes. Ele vai em 3 lojas, ele vai em 4 lojas. Por quê? Porque o estável, ele demora para tomar decisão. As decisões dele são muito demoradas. Ele pesquisa muito, porque ele precisa ter base. E aí, quando a gente vai para o conforme decide rápido. Ele até decide, mas o conforme também pesquisa muito, mas o conforme ele é todo baseado em dados, estatística, é aquela pessoa que deixa tudo organizadinho, é a pessoa da planilha. E para que entender disso? Para que eu preciso entender disso? Porque você vai entender primeiro quem é você.
Quando você entende quem é você, você começa a entender aquilo que você gosta e que você não gosta. Lembra que eu falei para te perguntar qual é o meu perfil? E aí eu quero que você responda rapidinho. Qual é o meu perfil? Dominante, influente, estável ou conforme? Qual é o meu? Acertou se você falou influente. Sim, o influente é assim. Eu guardo em mim um coração. O influente ele está orientado para pessoas. Por que é importante saber o perfil comportamental na sua empresa? Para você, primeira coisa, selecionar colaboradores que têm o perfil que você não tem. E aí é muito legal. Por quê? Porque você vai ter uma economia de energia. Porque toda vez que você pega uma pessoa que ela não tem o perfil para fazer aquilo dali, se você coloca para fazer, você vai ter uma energia, um trabalho dobrado. É muita energia que a pessoa precisa gastar para ela fazer um trabalho muito excelente. Então, entender de perfil comportamental é entender dos seus negócios. Entender de perfil comportamental é entender qual é a pessoa que você quer para sua vida, tá perto de você. Entender de perfil comportamental é entender o seguinte: nós somos um anjo de uma asa só e para a gente poder voar, a gente tem outras asas que estão com outras pessoas. Tem portas que você vai querer abrir e nem todas as chaves estão com você, estão com outras pessoas que têm outras habilidades diferentes que as suas. E para a gente fechar, eu queria te dizer o seguinte: vamos viver de uma forma respeitosa, entendendo uma coisa básica. Deus não errou quando Ele te fez, Ele não errou quando Ele te colocou para ter esse filho que tem o perfil comportamental totalmente diferente do seu outro filho ou de você mesma, não errou em nada. Quando bate uma insegurança, é porque você está olhando para Deus e falando: ei, você errou feio quando você fez Cláudia, hein? Quando você fez Janete, hein? E Ele não errou. Somos imagens e semelhança dele, temos muitos talentos. Então, bora aproveitar, usufruir e transbordar para a vida de outras pessoas todos os seus dons e talentos. Ó, quer saber mais um pouco sobre isso? Eu amo falar sobre perfil comportamental, eu amo! Vem aqui no meu Instagram, Érica Guarnieri, eu tô aqui, me chama no privado, fala para mim se fez sentido para você, porque eu quero muito saber o que fez sentido e você não pode perder nenhuma série, nenhum capítulo da nossa série. Beijo no coração e bora pra transformação, hein? Bom demais! E ela fez até propaganda da outra, não tem Já como não venha. entrar nesse clima. Só vem, meu filho. E outra, toda tem que fazer agora, uma atrás da outra, vim gravar mais, é uma benção poder ter essa série aqui. Eu achei muito bacana da forma que ela colocou também, e eu queria até trazer um case para vocês. Eu trabalhei com uma pessoa que eu estava gerindo, que no grupo ela era de uma forma, mas quando ela ultrapassou a casa dela, é a forma como você se vê e você muda quando está em outro grupo. Tipo, aquela pessoa que não foi criada para viver em grupo, na diversidade. Porque essa pessoa, né, quando eu pensei, rapaz, essa pessoa não deve ter respeito com a família, eu pensei comigo que ela não respeita ninguém aqui dentro, deve ser complicada e tal, e tive a oportunidade de, quando passou no portão, benção, mãe, eu disse, cara, que é isso? Aquilo parece que tirou uma... E a gente tem um costume, às vezes, de gerir alguma coisa e também somar só o que a gente viu naquele momento, naquele instante e tal. E eu fui entender que a forma com que ele foi criado, né, foi em um mundo à volta dele. E naquele mundo ele sentia a vontade de se despedir, de ter educação e tal. Então, às vezes, muitas vezes, quando você vai formar isso, a gente também tem essa identidade que eu falei para vocês, ó, a pessoa que veio daquele bairro, não, já contratei alguém que veio daquele bairro, nossa. Aquele bairro tem pessoas que vieram de outro país, que vieram de outras questões, tiveram outras realidades, tiveram outras doses. Então, a forma de gerir hoje ela tem que ser muito aberta, empática e seletiva. Agora, essa seleção vem com uma maturidade de vida e uma maturidade no tempo de empresa, a capacitação do RH. Da onde vem? Posso acrescentar Acrescente. algo? Eu acho que é importante também a gente entender que pode ser que em alguns ambientes, alguns perfis sejam mais valorizados. E aí a pessoa, ela, né, tem essa coisa de, não, peraí, então eu preciso ser desta forma. Educativo. Que não tem nada a ver comigo, mas eu preciso ser desta forma para poder me valer e fazer parte desta equipe. Qual é o erro, o equívoco de agir assim? Carol, até aí, digamos que a regra do jogo é válida, porque você se adequar ao perfil em que você está mostra a capacidade de resiliência, de adaptabilidade, de flexibilidade. O problema é se essa adaptação é forçada, se ela modifica aquilo que você é na sua essência, porque daí não faz sentido você estar dentro de uma organização que tem princípios ou valores que divergem daqueles que você tem.
Mas, complementando o que você colocou e o que o Cris trouxe, que essa relação do estereótipo, essa sim, de fato, ainda é uma linha muito tênue que nós corremos. Porque a gente está muito acostumado a avaliar ou a verificar o perfil das pessoas de acordo com estereótipos já definidos e que muitas vezes não foram construídos por você, mas que são carregados nesse problema histórico que nós temos. Eu sempre costumo dizer uma coisa que vale como uma reflexão quando a gente aponta para o outro alguma coisa que a gente quer dizer como uma característica negativa ou pejorativa, que é o seguinte: quando você aponta um dedo para alguém, sempre tem 3 para você e 1 para Deus. Que é para te lembrar que quem é você para julgar ou condenar ou dizer se o outro está certo ou está errado. Então, no ambiente corporativo, o que vale é você se adequar, claro, entendendo qual é a regra do jogo, quando você está num ambiente que assim permite, mas sem modificar os seus valores e sem ir de desencontro com aquilo que você acredita que é o certo e que é o teu propósito. Todos esses perfis comportamentais, eles têm aspectos positivos e têm aspectos negativos, né? Como que eu trabalho essa necessidade de mudança, pegando um pouquinho o que a Carol falou aqui, que um perfil em determinado ambiente ele vai ser melhor e tal, isso não tem problema, como você falou, mas às vezes eu também tenho outro perfil, mas eu necessito mudar um pouquinho o perfil. Eu lembro que eu fui pastor de 2 comunidades religiosas, bem distintas, assim, semelhantes em alguns aspectos, tamanho e tal, mas com regiões diferentes. E quando eu mudei, eu tinha um perfil de ação e tal, mas aquela comunidade exigiu de mim um pouco de mudança. Só que, lógico, eu não posso perder minha essência, quem eu sou. Esse talvez para mim era o grande desafio, né? Não posso deixar de ser quem eu sou, né? A espontaneidade, mas eu preciso dosar. Como é que eu trabalho isso Nesse caso, como a gente viu muito bem explicado na série, ela traz ali 4 elementos de perfis comportamentais, né? Quando o Marston estudou, que é o pai da teoria do DISC, estudou essa relação do D, do I, do S e do C, a ideia era justamente que eu pudesse identificar as diferenças e, a partir delas, me adaptar à realidade de cada um. Então, por exemplo, o D e o I, que ela explicou, que é o dominante e o influente, nós chamamos de zonas quentes, e o S e o C nós chamamos de zonas frias. É natural que se você colocar uma pessoa que é altamente dominante com uma pessoa estável para trabalhar, que você vai ter problemas. Porque enquanto um é muito focado em resultado, o outro precisa de tempo para tomar uma decisão. Mas aí cabe do gestor e do colaborador entenderem que são perfis diferentes e que nas diferenças eles podem encontrar semelhanças. Mas isso vai muito do trabalho que é feito dentro da companhia ou da empresa, que vai estimular essas diferenças sem fazer com que nenhum deles perca aquilo que é a sua essência. Mas se eu tenho, por exemplo, um projeto que eu tenho pouco tempo para entregar e eu preciso de uma resposta mais rápida, é importante que aquele que é mais estável entenda, olha, agora eu preciso que você seja mais objetivo. Se eu tenho mais tempo para tomar uma decisão, é importante que o gestor entenda, olha, o que ele está te dizendo faz sentido, espera um pouco, não toma uma decisão por impulso. Então, eu preciso sempre de um mediador para dizer como esses perfis vão se equilibrar e encontrar bons resultados. E o gestor entender que essa diversidade de perfis é importante para o crescimento da instituição como um todo, né? Porque se você vai para um único perfil, você vai... Né? É simples assim, meu querido. Ó, pensa aí na sua casa, você pede para o seu marido, lave essa louça. Às vezes não vai ser na hora que você quer. Você entendeu o perfil dele? Não, eu vou lavar essa louça, mas aí ele quer lavar a hora que ele queira lavar. Você pega pro seu filho lá, meu querido, recolhe esses brinquedos aqui. Um recolhe rápido, o outro não. O que você vai fazer? Vai estressar? Vai arrancar todos os seus cabelos, sua pele? Quem paga o seu creme, minha filha? Então, você vai fazer o seguinte, você vai entender a logística, você vai entender o funcionamento de cada perfil e aplicar isso a seu favor, tá bom? Simples assim. Resolve isso aí na sua casa, daqui a pouco você estende isso para os seus negócios, ó, vai dar tudo certo. Bora para o intervalo? Lavar, né? Mas tem que lavar. Tem que lavar, mas dá uma irritação quando você fala, lava agora, e a louça... Dá. Tem que esperar no outro dia, né? Você tem que pegar saco de pão. Saco de pão é o meu melhor amigo, vai lá, você respira fundo, oxigena seu cérebro, entendeu? E fala pouco, qualquer coisa você grita no saco, porque também dá uma segurada, os vizinhos não reclamam dos gritos, tá bom? Bora lá pro intervalo, então. Mais dicas, me siga no Instagram. O intervalo é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos aqui de volta e você pensando, Cris, é tanta diferença aqui que eu não consigo sobreviver. Tem que ter um manual aí de sobrevivência, não. É um manual de convivência entre os diferentes. Existe?
Ah, não sei se tem aí, mas aqui no Entre Família acabou de sair do forno aqui. Eu já consegui até quebrar a dinâmica, a diretora não sabe disso, vai saber agora ao vivo. Porque aqui é assim, ele tem que lidar com os diferentes, viu, Patrícia? É verdade, aqui uma argolinha foi para o céu, aqui deu tudo certo, voltou ao pó, mas estamos aqui. Cris, o que você está falando? Aqui está a Firosman do meu lado, e aqui, ó, olha só. Nós temos aqui um manual, e aí está aqui, olha, não é sobrevivência, é convivência entre diferentes no trabalho. Vamos dar dicas especiais para você. E o que acontece? Em cada página, eu vou arrancando as argolas, no final vai sobrar só um papel. Pelo jeito aqui que eu já estou lidando. Faz parte. O pastor não veio aqui um dia, deu uma machadada, nós estamos esperando aquele sorriso de paz, ninguém conseguia quebrar e tal. O pastor chegou na voadora aqui e deu certo, cada um com o seu jeito. Vamos lá. Então, Firosman, vamos atender aqui, vou tentar não quebrar até o final, vamos tentar manter. O Firosman estava dando uma risada muito leve, muito tranquila, ele falou assim, o que aconteceu? E eu quebrei a golinha. Estamos aqui, ó. Participe dos eventos de integração. Embaixo, só se tiver comida. Algumas pessoas têm esse contexto. Verdade, não é, Firosman? Está mais interessante no comes e bebes. Passou de 20 minutos, alguma coisinha ou outra, tal, mas é o que acontece. Ah, vai ser um negocinho que vai ter brincadeira, jogos, mas vai ter comida? Ou até mesmo aquele contexto fora do trabalho. Integração, Firosman. Muito bem, Cris. Participar dos eventos de integração sempre é uma excelente possibilidade para você promover e falar sobre diversidade no ambiente corporativo. Em especial porque ali, normalmente, costumam interagir áreas diferentes, níveis hierárquicos diferentes dentro da companhia, pessoas diferentes. Então, promover, toda vez que eu posso, algum tipo de integração, sempre vai muito bem. Tem empresas que costumam fazer o café com o presidente, almoço com RH, enfim, bate-papo com o diretor. Sempre existem formas de você estimular. E é importante a gente lembrar também que agora, em tempos de trabalho remoto, essa integração continua a mesma coisa. E você tem ferramentas tecnológicas que permitem interação, gamificação. Então, tudo que você puder fazer para criar e ajudar no processo de integração vai fazer com que os profissionais consigam ali lidar melhor com as diferenças e se relacionar de forma mais assertiva. Viu? Tem algo além da comida, viu? E online também dá para fazer lá, entregar na sua casa, você vai comer, calma, mas para de pensar nisso. Agora, que dá uma saudade do Food Truck que tem aqui na Novo Tempo, na pandemia, dá saudade. Não é verdade, Carolzinha? O pessoal que não tem saudade do Food Truck, que ele ganhava aquele valezinho, integração, conversando. Eu via a felicidade, eu não tinha tempo de respirar naquela época, eu tinha 15 minutos para chegar aqui no programa, mas eu via as pessoas felizes enquanto eu não estava. Brincadeira. Vamos agora, no nosso manual aqui, Firosman está aí em oração para que eu não quebre, vai dar tudo certo. Olha aqui, evite agir com base nos estereótipos. Aqui eu acho que nós falamos umas 2 vezes, eu acho que isso aqui é tão importante. Eu gostaria que você frisasse mais um pouquinho, Firosman. Cris, esse é um ponto importante porque normalmente é onde a gente comete os maiores vacilos ou equívocos quando nós falamos de diversidade. Isso porque nós vivemos num país extremamente amplo, multicultural, em que cada um tem a sua essência, o seu princípio, a sua forma pela qual foi educado, educada. E quando a gente traz isso para o ambiente corporativo, muitas vezes é comum você fazer determinadas relações de um profissional que muitas vezes é mais acelerado para fazer uma determinada atividade, comparado com outro que é mais tranquilo para fazer aquela atividade. E esses estereótipos, eles não fomentam a discussão da diversidade. Pelo contrário, eles reforçam o preconceito. O preconceito que eu crio a partir de um perfil, né? Que pode ser de uma pessoa de uma determinada região do país, que pode ser de uma pessoa de uma determinada convicção religiosa, partidária, o que for, e que, no fundo, só vai desestimular essa integração e essa relação mais amistosa com os colegas de trabalho. Aí o pessoal, não acredito nisso. Olha, passa na sua cabeça algumas coisas. Todo oriental sabe lutar artes marciais. Estereótipo. Ah, todo produto chinês não tem qualidade. Ah, Cris, mas é verdade. Algumas marcas você acha que estão levando seu produto lá e depois colocam um selo daquela marca que vem daquele outro país que você acha que entrega tudo. Às vezes o que midiaticamente é entregue isso para você, em roteiros e tal. Então existe. Então, vamos poder. O inimigo, quando a gente fala que ele não existe, você nunca vai conseguir batalhar. Então, start nesse negócio, meu querido. Se liga aí, vamos abrir a mente. Vamos tocar aqui a nossa parte especial. Aqui eu estou com medo de quebrar, mas gostei demais. Combata o preconceito como puder. E nesse quesito aqui, Firosman, a gente acha que a gente vai ter que contratar um helicóptero, a gente vai ter que ter um canal de TV como esse, é legal falar, consegui aqui, que já não aguentou mais a rosquinha, se foi embora aqui, tá?
rosquinha prateada, se entregou, diretor, ó, tentei fazer ela trabalhar. Calma, tem que entender o momento dela. Ela trabalhou por muito tempo, acho que já é a 4ª dinâmica que estamos aqui. Ela está se despedindo, se aposentando nesse momento. Mas o que eu estava falando desse pensamento aqui, Firosman, é que a gente vê algo... A luta é grandiosa, mas a gente vence as batalhas, né? A guerra em pequenas batalhas. Como é que a gente podia fazer essa luta no meu ambiente corporativo? A gente estava conversando um pouquinho antes de voltar sobre a relação dessa dívida histórica que nós temos no Brasil e em muitos lugares do mundo com relação àquilo que envolve o preconceito. Isso é um problema sério, estrutural, não só na educação, mas na concepção da sociedade. Quando a gente fala em combater o preconceito, uma coisa simples que a gente pode fazer é, se aquele ambiente, se aquele núcleo de pessoas das quais eu estou convivendo, imaginando no ambiente corporativo, traz assuntos, informações, fala coisas que eventualmente vai contra princípios dos quais eu acredito. Só um minutinho, vou pedir um microfone aqui para o Lincoln, para que o som dele aqui... Estão querendo nos calar, hein? Aquele movimento aqui. Obrigado. Estão querendo nos calar nesse momento? Põe na tela. Eu me negarei aqui ficar nesse ambiente se não der voz de vez a Firosman. Eu sempre quis falar isso no momento, mas eu sei que a causa é outra, mas pode falar, Firosman. É a 10ª vez que eu venho aqui, a primeira vez que acontece isso. Acho que tem a ver com a argola aí que você... Tem a ver com a argola. Isso é uma vingança. Eu não sei. Eu estou hoje quebrando as argolinhas aqui. Eu vou arrancar isso aqui para ela... Tadinha, serviu a gente por um tempo. Tá vendo? Vamos sentir falta dessa argola. Ela podia estar roubando, matando, humildemente deu a vida por nós. Firosman, nunca pensei que você ia entrar na minha onda. Viu? Olha, faz mais de 2 anos que ele está no nosso programa, agora que ele entrou na minha piada. Não desista nunca. Firosman também faz piada aqui no programa. Vamos lá, Firosman. Muito bem, o que eu estava explicando era justamente isso, essa questão da gente combater o preconceito em todas as suas essências, mas observar, se eu estou, por exemplo, no meio de um grupo de pessoas, se eu estou ali participando de um evento na empresa, ou mesmo com os colegas, que trazem informações, que fazem comentários pejorativos acerca de qualquer assunto que seja, o meu papel enquanto indivíduo é me afastar, é sair, é não dar margem nem escutar aquilo que eventualmente vai de desencontro com o que a gente está falando aqui, que é a integração, que é justamente o contrário dessa desintegração promovida pelo preconceito quando o assunto é diversidade. Isso você pega até pequenas coisas. Tem gente que fala assim, odeio fofoca, mas ouve a fofoca. Ouve toda a fofoca, ainda comenta um pouquinho, odeio, né? Eu odeio, mas você está dando ouvido e tal. Nesse sentido, é a mesma regra que você está fazendo, entendeu? E às vezes você... eu preciso estar com a camiseta X para levantar esse movimento. Movimento todo dia com o teu exemplo. Não dar ouvido a essas coisas, não alimentar esse tipo de coisa, se posicionar, né? E o posicionar não é sair batendo todo mundo, não. É posição, né? Diante dos seus princípios que você acredita e tal. E aí, com pequenas batalhas, se vence a guerra. Fechou? Combinado? Agora entender um pouquinho dessa questão toda da sua calçada, da criação dos filhos, de quem está o seu grupo e tal. Maravilha. A argolinha plantou dela aqui, pronto, fez a parte dela. Vamos aqui no último passo. Não é que durou, conseguimos ficar com o nosso livro inteiro. Deixa eu ver se eu não quebro mais nenhum aqui para firmar. Ó, posicionamento. O pessoal se posiciona. Apesar de uma argolha ter falhado na batalha, tem aqui. Vamos lá, hein? Não é sobrevivência, é convivência. Não tenha vergonha de dizer que não sabe. E já aconteceu até com um apresentador aí no contexto que eu achei bacana, né? Ele falou, olha, não sei, aprendeu da causa e pegou aquele gapzinho e transformou numa pauta até de conhecimento amplo. Eu acho bacana quando a gente reconhece, olha, não sei dessa causa, quero aprender. E aqui, Cris, pode ser no ambiente corporativo, mas pode ser também no ambiente familiar, no ambiente afetivo. Saber que não sabe não é um problema. O problema é você agir a partir de princípios pelos quais você pensa que são certos, mas que na verdade estão equivocados. E aí, para isso, é preciso a gente ter humildade para dizer, não sei, quero aprender, né? A gente fala que a maior trajetória do aprendizado na vida é o aprender, o desaprender e o reaprender. Quantas vezes fazemos isso ao longo da nossa caminhada? Então, dentro do ambiente corporativo, a receita ela não tem segredo. Se você não sabe sobre um determinado assunto, se você tem dúvidas sobre como deve se dirigir a uma pessoa, sobre qual a melhor forma de se expressar com uma pessoa de um determinado país, por exemplo, porque agora em tempos de trabalho remoto, nós temos profissionais que são contratados do mundo inteiro, com culturas completamente diferentes. E que dizer uma coisa, muitas vezes, para nós faz todo sentido, mas para ele ou ela, não. Gesto. Pois é. Então, dizer que não sabe é um ponto importante para reconhecer que todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova e que a gente pode se tornar cada vez melhor. Acho que tem um termo também, o pessoal fala muito no meio corporativo, que é a incompetência subliminar e a competência subliminar. Eu não sei que eu não sei. Aí o pessoal deu um exemplo, quando logo veio esse termo da criança. É um perigo, a criança que não sabe andar de bicicleta. Ela vai querer subir e, no primeiro tombo, ela
disse, olha, eu aprendi que eu não sei, né? Aprendi que eu não sei andar de bicicleta, né? E ela não sabia que não sabia. E existe na questão da competência também. Então, olha, a humildade para esses quesitos, meus queridos, é muito importante. E algumas bases que parecem até clichê, ter um respeito com o que você não conhece, é muito importante. E uma das coisas que, às vezes, uma pessoa comunicativa que te fala, a gente... Quando tem essas diferenças, a gente não aprende a ouvir, né? A ver algumas coisas. Porque quando você está recebendo alguém de uma outra cultura, como é importante, não só o que você está falando, mas as perguntas que você faz, né, Firuzman? Pois é. É importante, né? Porque muitas vezes a gente está muito mais preocupado em se fazer entender do que compreender o outro. E aí entra o senso da empatia, de literalmente se colocar na posição do outro, entendendo que muitas vezes para ele ou ela é muito mais difícil e complexo se adaptar à nossa realidade do que o contrário. Então ter essa audição mais sensível para essas relações sempre funciona melhor. Muito bem. Para você que está em casa, aprendeu? Olha, deu certo, nosso livreto aguentou até as últimas instâncias aqui. Nada de sobrevivência, e sim de convivência. Firuzman, já a gente volta a bater mais um papo aqui, vamos incluir o pastor, o pessoal de casa também. Só que agora a Carolzinha está com o John. O John, aqui você já conhece o John, não? Já participou daquele desafio? Rapaz, já participou de cada desafio com o John, além de quarteteiro. Ele é um bom marido, rapaz, o cara acorda às 6 da manhã para fazer café da manhã para a esposa, você acredita? Rapaz, entre outras coisas, ele é diretor de uns programas especiais aqui da Novo Tempo e tem um programa especial começando. Não é verdade, Carol? Com certeza. Chega mais perto, vem. Chega mais perto. É o Arena do Futuro com uma semana especial. João Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Família mais uma vez. Veio trazer boas notícias? Com certeza, né, Carol? Obrigado pelo convite. Cris, você tá me entregando aqui, né, rapaz? Uma coisa boa, rapaz. Não, realmente. Essa missão, uma vez fui participar com a esposa dele de um encontro, estava ele lá. Não, eu fiz questão de trazê-la aqui. Acordou, fez café da manhã para a esposa e tal. Claro que eu não contei para minha, né? Mas eu ia falar isso, que vai gerar um problema, né? Um problema que a gente gosta. A mulherada gosta desse tipo de confusão, viu? É isso. Movimenta seu marido aí. Você fala assim, ó, você vai deixar para trás? Traz esse café, meu filho, o João ali. Eu não vou ficar para trás. Agora, quem não vai ficar para trás é você, porque esta semana é hoje, né? Que começa uma semana especial. O que o telespectador pode esperar desta semana? Muita coisa boa, inclusive novidades. A gente vai trazer histórias de vidas que foram transformadas pela Novo Tempo, né? Histórias de pessoas que foram transformadas pelo Arena do Futuro, né? E a gente quer compartilhar isso aí com vocês. E isso tudo apresentado pelo pastor Luiz Gonçalves, que dispensa qualquer tipo de comentário, né, Carol? Ele é excelente. E aí ele coloca a pessoa aqui bem pertinho da tela, chega mais perto aqui. Então, se você não conhece, corre lá no entreplay.com, Arena do Futuro, já conhece e já embarca nessa aventura que começa... Qual horário é o início aí deste programa? Bom, hoje, às 10 da noite, das 10 às 11, a gente vai ter ali muitas coisas bonitas para você, muitos testemunhos importantes de vidas transformadas, de pessoas que deixaram, né, que negaram muitas coisas para seguir Jesus, e a gente vai mostrar isso para vocês hoje. E tem surpresa. Opa. Mas aí só vai saber quem assistir. Não tem spoiler aqui na entrevista? Não, eu não posso. Não Se eu contar um pedacinho, segurar. vocês vão saber. Então vai ter que assistir para ver. Ah, pronto. Agora você já tem que colocar aí na sua agenda do seu celular aí para despertar na hora do Arena do Futuro na semana especial, viu? Então você não pode perder hoje às 22 horas até 11 horas. Chega esse horário, a criança já dormiu, entendeu? Já dormiu, você pode ficar tranquilo, você lá liga a TV, já faz um esqueminha, entendeu? Pega a pipoquinha, o Cris fala, pega a pipoquinha, o chazinho e tal, já deixa pronto, senta e relaxa, porque você vai ser restaurado através da palavra de Deus. Inclusive, esse é o tema, né, de hoje, é Jesus, o restaurador de vidas, ou é o tema da semana toda? Na verdade, é o tema da semana. O tema de hoje é uma fonte no deserto. É isso. Então, hoje, às 22 horas, para quem, por algum motivo, não tem a TV Novo Tempo aí na sua cidade em canal aberto, pode ver pelos canais fechados, e também nós vamos ter pelas redes sociais, pelo Facebook do Arena do Futuro e da TV Novo Tempo, e também pelos canais do YouTube do Arena do Futuro e da TV Novo Tempo. É isso. Além disso, ntplay.com/ao vivo, você está conectado, aí você já sabe tudo que vai acontecer. Bora pro intervalo, é rápido. É o tempo de você colocar para despertar, para assistir a semana especial, 22 horas e tal. Tenho compromisso aqui, não posso. Não posso com nada. Nada desse negócio de novelinha. Que novelinha, menino? Senta lá para assistir a Arena do Futuro, tá? É rápido o intervalo, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. E que assunto gostoso esse da diversidade, esse papo gostoso, teve as dinâmicas especiais aqui, teve uma semana especial sendo
dedicada, divulgada, que são só coisas especiais. E você de casa também. Você mandou participação? Professor Firosman, aulinha agora? Então na tela. Aproveitar o professor que está aí para aprender um pouquinho mais aqui. Vamos ver de onde está vindo a sua participação, qual é a sua dúvida nesse sentido. E se não mandou, ainda manda. Olha, meu pai. Ah, não, meu pai é João Carlos, né? Mas não é o pai. Papai, diga. O que João Carlos está falando, pastor? Infelizmente, eu tenho pessoas fofoqueiras no serviço que cuidam da vida alheia. Adoram saber de você, mas quando é delas, saem fora do assunto. É isso, é aquela máxima, né? Conversa, mas quem sou eu para julgar? Vamos trabalhar com essa diversidade de personagens. Pois é, e a fofoca é um problema porque ela também prejudica a produtividade, porque as pessoas perdem muito tempo falando sobre a vida alheia e acabam deixando de produzir. Acho que o que o João apresenta para a gente, que é importante ressaltar, que nós conversamos ali, Cris, na dinâmica, é justamente isso. Se aquela informação, se aquele conteúdo não é relevante, não há necessidade de passar para frente. E aí o exemplo começa com você, né? Não espere que o outro pare de fofocar, pare você de escutar, vá para um outro ambiente, procure outro assunto, mas evite ficar ali, porque, de fato, isso prejudica as relações ali interpessoais. Isso é para a vida, né? Isso é um aprendizado para a vida. Eu acho que a gente já falou aqui em algum momento, Carol, acho que até a doutora Rosana, naquela semana, falou da sensação de bem-estar que o cérebro produz quando você fala das outras pessoas, né? A mesma área cerebral que é tocada ali pela cafeína, né? Umas droguinhas leves. Você fala da vida do outro e fica... E aí aumenta, e você precisa falar mais. Aí depois você não tem assunto, aí você começa a inventar. Aí é crônico. Mas a necessidade da gente ter o controle sobre isso, né? Porque você está produzindo uma coisa que está dando uma sensação de bem-estar, só que você está desenvolvendo algo que é extremamente prejudicial, né? É a ocitocina do mal, né? É o contrário, é quando você usa ela para produzir essa sensação de felicidade, mas que é uma felicidade vazia, sem propósito. Exatamente. Tem que cuidar. É interação, é na tela, a produção estava falando aqui no vídeo. Na tela você. Senta, meu filho, fala aqui, essa casa é sua. Pode vir gritando, não precisa nem bater na porta. Só pega, senta, não tira o sapato não, vem. Isso, na tela. E é anônimo e não tem problema, né, Cris? Não tem problema nenhum. Meu problema é que eu fui transferida de função e agora vou ser subordinada a uma pessoa que é muito minha amiga. Olha, eu estou um pouco preocupada de que alguma das duas relações se sobreponha e isso não seria bom. Como posso agir? O próprio cuidado dela já é um bom sinal que ela está avaliando, tentando dividir as coisas, né? Exatamente, Cris. E aí vale a regra de sempre, o diálogo, né? Você expor para outra pessoa de que forma você pode criar uma relação amistosa, já que vai haver uma mudança hierárquica, né? Onde ela vai ali responder para alguém que era par dela, e isso provocar boas relações no ambiente de trabalho. Mas só o fato dela trazer essa preocupação já demonstra o cuidado na relação interpessoal. Então, a regra é a mesma, converse, dialogue, né? Diga, exponha ali um pouco da sua insegurança, um pouco da sua preocupação e escute o outro. Porque dessa forma as coisas ficam muito mais fáceis. E no contexto da diversidade, o importante é o estabelecimento de limites, né? Como estabelecer limites sem parecer ser grosso ou chato? Aquela pessoa não pode com ninguém, ela não pode falar com ela. Tem sempre uma coisinha que não pode sair do lugar, né? Como a gente consegue estabelecer esses limites? Porque eu acho que é importante, já que as características são muito diferentes. Posso pegar carona na tua pergunta, Carol? Eu acho que o Firosman tem como característica, todos os programas que ele vem quando fala nesse quesito, chama-se regras do jogo. Eu acho que as regras do jogo são importantes. Ele fala assim, dependendo das regras do jogo. Eu acho que essa pergunta da Carol tem tudo a ver com o que você fala seguido, porque você tem que entender o processo daquela empresa e quais são as regras desse jogo. Pois é, e aí quando você joga a regra do jogo, você sabe o que pode e o que não pode. Mas nesse caso, Carol, não é não. E quem vai pré-determinar o limite dessa brincadeira de mau gosto é você, sou eu, que vai dizer para o outro, olha, até aqui foi ok, mas eu gostaria que você não fizesse mais isso, não me sinto confortável, porque às vezes o que acontece também é que a gente espera que o outro adivinhe que aquilo não foi algo positivo ou prazeroso. E essa mensagem subliminar, esse entendimento ou esse maldito, no sentido de algo que não foi dito na sua totalidade, gera esse problema de comunicação. Então, se aquilo que foi dito para você gerou um desconforto, diga, olha, eu não gostei dessa brincadeira, eu não gostei desse comentário, eu vou pedir para que você não o faça novamente. O problema é que a gente não sabe se posicionar.
E aí a gente se impõe. E quando a gente se impõe, a gente costuma às vezes ser grosso, a gente costuma dar aquela patada. Então, se você simplesmente se posiciona na situação, diga, olha, até aqui ok, não quero mais, a regra do jogo já foi dita por você. E aí, é claro, se a companhia tem outras regras que fazem aquilo ganhar efeito, vale a pena você reforçar também. Aprender a dizer não. Importante. Não é, e outra, é um exercício de vida. Tudo que a gente está falando aqui reflete essa questão toda. Temos mais participação, diretora? Está chegando? Tem mais uma participaçãozinha? Então já aproveitar mais o Firosman aqui. Firosman, uma das coisas assim, ó, nem todo mundo hoje tem condições de ter um RH, por exemplo, né? A gente tem hoje empresas menores, né? Mas esse gestor, ele, quando não tem isso, ele tem que investir em capacitação dele mesmo. Porque se a gente fosse pegar uma base do que nós aprendemos aqui, o início é você ter que entender do que você quer nessa questão de diversidade. Isso tem que fazer sentido para você. Então, hierarquicamente, você vê ali a administração pegando isso. Agora, se você tem linhas menores para discipular, por exemplo, vamos pegar o Fábio que teve aqui. O Fábio, ele pegou um case de uma menina, ele tinha um perfil, né? E até nas entrelinhas aqui do que ele não comentou, mas ele precisava de um perfil um pouquinho mais organizado e focado. Isso fez com que os outros pudessem ter uma comparação. Então, primeiro, o Fábio sabia o que ele queria. Ele achou um perfil nesse sentido e ele sabia que teria problemas iniciais de incluir uma mulher num setor que era bem mais masculino ali. E ele já tem uma questão aqui na Novo Tempo que recebe profissionais de vários países. Então, você entender do que é diversidade e de montar, mesmo que você não tenha um RH, porque a maioria das empresas hoje no Brasil não tem, é investir em conhecimento, né? Sempre. E esse investimento não depende do outro. Esse investimento depende de você, né? De quem está em casa nos assistindo, que corre atrás da informação, que busca se capacitar. E eu volto a reforçar, em tempos de trabalho remoto e da educação híbrida, todo mundo tem uma possibilidade de acompanhar alguém numa rede social, de seguir um canal no YouTube, alguém que possa discutir esse assunto e que permita com que você ou ressignifique algo que você já tenha imbuído da sua forma de se relacionar com as pessoas, ou que te traga novos conhecimentos. Mas não dá para dizer que o conhecimento não está aí. Ele está aqui no Entre Família, por exemplo. Né? Todo dia vocês trazem um conteúdo de qualidade, quer dizer, quem assiste o programa se beneficia e consegue ainda assim cuidar da sua carreira e de outros assuntos que são aqueles que vocês abordam sempre. Agora, quando a gente fala dessa ideia, né, para instituir uma cultura organizacional, né, quais são os caminhos, né, para que essa cultura seja estabelecida? Eu estou pensando aqui numa empresa familiar, por exemplo. Né? Empresa familiar é mais complexo, tal, estrutura. Né? Como é que você faz para implementar uma cultura de eu estou brincando com meu primo, mas aí essa brincadeira já vai gerar algo nas outras camadas da empresa? Como eu consigo estabelecer? Quais são os passos? Primeiro, eu vou conversar, dialogar, fazer encontros de forma prática. De forma prática, Carol, sempre vou dizer o seguinte, você precisa ter alguém de fora que consiga intermediar, porque internamente é muito difícil, não que não seja possível. No programa passado, eu me lembro que nós falamos sobre empreendedorismo, e nós tivemos um caso de uma pessoa que participou ao vivo, falando aqui no programa, que acho que a família é dona de postos de gasolina, se não me falha a memória. Do Rio de Janeiro, né? Isso, do Rio de Janeiro. E tinha uma irmã em Portugal, se não me engano. Que cuidava da parte financeira, não era isso? Então, assim, é possível fazer? Mas dá muito trabalho. Quando você traz alguém de fora, você minimiza essa probabilidade dessa relação de é minha prima, é meu tio, é minha irmã, é minha cunhada. Para fazer o gerenciamento, você diz, ou para aproximação, dar luz sobre essas diferenças, seria nesse sentido? Para instituir, pastor, quais são ali as regras do jogo, né? Porque no ambiente corporativo tudo muda. Então, assim, você sentado no almoço de domingo, ok, mas aqui dentro da companhia, as hierarquias elas precisam ser respeitadas. Mas, de qualquer forma, Carol, quando a gente estuda sobre cultura organizacional, os autores eles são muito enfáticos em dizerem sempre o seguinte, você não muda a cultura de uma empresa num período que seja menos do que de 2 anos e mais do que 5 anos. Então, toda mudança cultural sempre vai levar muito tempo. Você começa a fazer hoje para ver o resultado só daqui a pouco. Muito interessante. Muito interessante. Esse olhar de alguém que não faz parte do meio, né, te dá uma... isenção. Te dá, exatamente. Porque se você está dentro da situação, você
tem mais dificuldade. E de preferência alguém que tenha já esse convívio e essa experiência de diversidade, né, Firuzman? Porque aí, pastor, eu vou agregar duas coisas importantes. Alguém que já discute diversidade e alguém que tem experiência em gestão familiar, porque é diferente de uma gestão tradicional. A gestão familiar, você tem alguns outros detalhes que permeiam as relações sociais. Então, se você não tomar esse cuidado, você acaba tratando todo mundo de uma forma muito igual, quando, na verdade, as relações elas precisam ser respeitadas nas suas diferenças. Muito bem, é isso. Uma tarde de aprendizado. Eu sei, você perdeu o início, teve que sair correndo atender a criança, colocar água ali para o cachorro, pronto. Você sabe que esse programa vai ficar no ntplay.com, você vai correr lá e já vai pinçar ele, viu? Mas está também ao vivo pelo Facebook e já falando aqui para você os caminhos que você possa acessar esse programa novamente, eu me despeço do Lincoln mais uma vez. Muito obrigada, Lincoln. Obrigado, Carol. Obrigado, Cris. Pastor, posso mandar um abraço hoje? Porque eu sempre venho aqui, as pessoas... Você nunca manda um abraço, você nunca fala de mim, eu assisto Entre Família, que vergonha. Então vamos mandar um abraço para a dona Fátima, para o Valtinho, para a Lara, para a Marina, para o Sérgio, para a Rita, que acompanham o programa de vocês e sempre pedem para eu trazer aqui as melhores energias para vocês. Perfeito. Tá passando nas redes sociais dele. Gostou? Corre lá que tem muito mais. E você sabe, né? O nosso programa não acaba assim não, né, Cris? Verdade. Olha, se tem uma questão que é trabalhada com diversidade, essa palavra rica desse Deus maravilhoso que criou toda essa diversidade, né, pastor? Exatamente. Obrigado, viu, Firuzman? Sempre é muito bom. A gente viu que você tem uma diversidade de amigos aí, sem nenhum preconceito, não importa. E é a forma como o Firuzman nos trata aqui sempre que vem. Que Deus continue te usando muito, tá? Amém, obrigado. Esse é um tema que particularmente eu gosto, da diversidade. Há algum tempo eu tenho convivido um pouquinho com outras culturas, pessoas de outras culturas, e isso tem me feito crescer muito. Eu acho que eu já até citei aqui, eu tenho um irmão que mora no Chile, ele é casado com uma chilena, tem 2 filhinhos chilenos, já vive mais de 16 anos, e ele me disse um dia uma coisa: a gente entende mais a nossa cultura quando a gente sai dela. E é realmente assim, a gente se compreende melhor. Eu gosto muito do texto bíblico, quero ler uma parte que está em Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 26. São vários versos, mas eu vou tentar ser rápido aqui. Todos nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Porque todos fomos batizados em Jesus e revestidos dele. O batismo é aquele ato de transformação. De sorte, dessa forma, não pode haver nem judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. Se todos, aqui eu quero trazer uma visão espiritual, tá? Se todos nós, um dia, nos consideramos filhos de Deus, agora especificamente aquele que é cristão, que teve o coração transformado, se ele é assim, em nenhum momento vai haver nenhum tipo, ele fala da hostilidade de grupo étnico, não vai haver nenhuma hostilidade de âmbito social, não vai haver nenhuma hostilidade por causa de gênero. Por quê? Porque todos somos únicos em Jesus. Eu gosto que o texto diz, não há diferença entre etnia, judeu e grego. Não há nenhuma diferença social entre escravo e liberto. Por quê? E nem homem e nem mulher. Por quê? Porque o olhar daquele que tem Jesus no coração não vai ser um olhar de diferença ou de superioridade em nenhum momento. Aquele que tem o cristianismo, aquele que segue a Jesus, vai olhar para todos de forma igual e vai se render àquilo que o outro tem para ensinar. Estou falando para você que talvez viva a diversidade no ambiente escolar, a diversidade no ambiente familiar, a diversidade no ambiente de trabalho. Queria dizer que em Jesus nós podemos ter o coração transformado para olharmos e considerarmos a todos. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu quero abrir meu coração nessa tarde para
olhar a diversidade e aprender com ela, porque eu preciso crescer. Obrigada, pastor. É isso. Olha, eu não sei você, mas às vezes quando eu não durmo bem, pensa num sintoma difícil. Já me dá mais sede, eu fico me arrastando o dia todo, é complicado. Você quer entender o impacto da insônia, né, da falta de sono nos adultos? Pronto, você está no programa certo, você embarca aqui agora que o Vídeo Saúde já está começando. Boa tarde, Teru. Sim, vamos falar sobre a privação de sono por aqui. A pergunta é, será que dá para recuperar aquele sono perdido? A gente só vai responder aqui ao longo do programa com o especialista Dr. Benício, que já está aqui de plantão. Além disso, tem claramente, hoje aqui no Vida e Saúde, o Dr. César vai falar um pouquinho sobre a dificuldade de se aceitar a falha do cônjuge. O que fazer nessa situação? E a nossa receita de hoje é essa saladinha de milho para uma segunda-feira preguiçosa como hoje, para que a gente possa fazer rapidinho, sem perder muito tempo na cozinha e ainda sem abrir mão da saúde, do sabor, da alegria de comer bem. Coisa boa, unindo assim, ó, rapidinho, para alguém que tem uma vida, comer saudável e algo que é rapidinho. E milho. Milho. Não. Amo, Os três amo, elementos. eu sou suspeita. 3 elementos na mesma receita é bom demais, viu, Terô? Pois é, tem que ser assim, né? Vida prática, vida moderna, a gente tem que fazer, de vez em quando tem que sair uma rapidinha. Obrigada, Teru. Um abraço, Até mais. Tchau, tchau. E aí você está esperando o quê, hein? Você que está agora acompanhando a gente. O que vai ter no programa de amanhã? Você está sempre aqui, olha, o que vai ter, já coloca na agenda amanhã. A gente vai falar de um assunto, a gente vai mexer um pouquinho, ó. Vamos falar sobre traumas, viu, Carol? Traumas, olha só. Olha, se você fizer uma analogia para a parte física, trauma é aquele impacto. E esse impacto, ele deixa marcas. Agora, você saber que quanto mais novo esse impacto é realizado, é mais difícil de reverter e mais profundo, é enraizado? Pronto, amanhã nós vamos falar sobre esse assunto que compete a todos nós, viu? E eu quero reforçar o convite para que você esteja na semana especial do Arena do Futuro, hoje, às 22 horas, no seu canal da Esperança. Bom demais, hein? Ó, chega mais perto e segue na sequência que vem aí o Vida e Saúde. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Rapidez é milho.